Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste 21º domingo do tempo comum e queremos, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, neste domingo, é importante que você acompanhe todas as leituras, sempre, deixe que a palavra de Deus toque o seu coração. Nesse domingo nós temos aqui uma leitura, mais uma vez aparece essa leitura, e quero chamar a atenção para a liturgia de hoje a partir da primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, em que ele vai profetizar uma troca no governo de Israel. O Sobna, que era o governador geral do reino, no período do rei Ezequias, ele, com o dinheiro que era próprio do governo, e que deveria ser dispensado em favor do reino e do povo de Deus, ele, em seu orgulho, vai lá e constrói um grande mausoléu para si mesmo, constrói lá um grande túmulo, muito vistoso, para, digamos que, eternizar o seu nome. Queria ser conhecido não somente em vida, mas também em morte, por conta do grande monumento que ele fez. E a profecia dizia que ele seria substituído, e foi. Foi substituído por Eliacim, que assumiu então como o governador geral, responsável pelo palácio real, que significa aquele que vai governar em nome do rei. O rei é o governador absoluto, mas o governo geral, ele ajudava, ele realizava, executava tudo aquilo que o rei queria. Portanto, é muito interessante a expressão que se usa nessa leitura, nessa profecia. Ele recebeu as chaves da casa de Davi para poder realizar a vontade de Deus, sendo que ele deveria ser como que um pai para aquele povo de Israel e de Judá. Então é muito interessante, por quê? Porque essas chaves fazem referência direta com o Evangelho de hoje. E quero chamar a atenção justamente para esse detalhe. O Evangelho em que Jesus constitui a sua igreja a partir da pedra que é Pedro. E lhe dá as chaves do reino dos céus. Não somente para Pedro, mas para toda a igreja. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que significa isto? Significa que Deus, em sua sabedoria, que muitas vezes nos confunde, escolheu constituir a igreja. A partir de Pedro, a partir dos papas, mas constituir a igreja para continuar a missão de Cristo, para continuar a missão de realizar o projeto de salvação de Deus
neste mundo. Portanto, é aqui que nós entendemos a expressão igreja como sacramento de salvação. Em que sentido isso acontece? Isso acontece justamente pelo fato de que as graças invisíveis que Deus nos concede para a nossa salvação, elas se manifestam de modo visível por meio da igreja e dos sacramentos, é claro, né, que estão ali na igreja. Então, esse é um ponto muito importante. Mas aí nós nos perguntamos, né, mas poxa, a igreja é santa, é claro, enquanto instituição espiritual fundada pelo próprio Cristo, querida pelo próprio Cristo. Foi ele que quis fundar, não foi ninguém que inventou isto, foi o próprio Cristo, né? Porém, ao mesmo tempo, a igreja ela é pecadora em vista dos seres humanos que estão nela e que muitas vezes acabam fazendo muitas besteiras, né? Tantos pecados nós já cometemos enquanto igreja, quantos erros nós cometemos e quantos homens da igreja cometem monstruosidades. Por que não? Vamos lembrar aqui estes escândalos que estão ainda aparecendo por todos os lados, né? Infelizmente ainda vão aparecer muitos, infelizmente mesmo, por um lado, mas felizmente no sentido de que a igreja precisa ser purificada, essa monstruosidade que é a pedofilia. Então, diante desse quadro, de tantas situações que nós já vimos na história da igreja, de erros, né, e erros grotescos como estes, a gente se pergunta por que Deus foi inventar isso? Por que ele quis a igreja? Por que ele quis que os homens limitados que somos estivessem à frente da igreja, à frente do seu projeto de salvação? Será que ele estava pensando direitinho no que ele estava fazendo? Será que ele parou para imaginar, calcular todas as situações que iriam acontecer, como estas situações que nós estamos vivendo? E aí, é claro, a Sagrada Escritura nos traz a realidade de Deus. Deus faz questão de colocar seus tesouros em vasos de barro. Ou seja, a sua graça, a sua ação, ela é depositada através destes vasos de barro, portanto, quebradiços, portanto, frágeis, que somos nós, seres humanos. É importante nós lembrarmos que a igreja não é somente o Papa, o Bispo, ou os padres, ou os religiosos e religiosas. Somos todos nós. E é bonito quando São Paulo, na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos, vai dizer: ó mistério, ó sabedoria insondável essa de Deus, quem a pode conhecer, quem a pode alcançar? Nós não conseguimos enxergar as realidades que Deus consegue enxergar. Portanto, se Ele, por desígnio divino, por seu próprio desígnio, escolheu realizar desta maneira, constituir a igreja e colocar homens frágeis na frente dela, Ele tem um motivo. Talvez nós nunca consigamos alcançar totalmente estes motivos, compreender totalmente estes motivos. Mas a fé também é isso. A fé é confiar naquilo que Deus escolheu, no jeito que Deus realiza as coisas. Isso é ter fé. Então é importante que nós não desistamos da igreja e de ser igreja. Se existem tantas coisas erradas, e nós vemos, você com certeza que está acompanhando agora nesse momento, consegue se lembrar, já vem na sua mente diversas situações erradas na igreja, de bispos, de padres, de leigos e leigas, religiosos e religiosas. Com certeza você vai se lembrar de tantas coisas, mas aqui que está. Nem por isso nós podemos desistir da obra que Deus quis constituir. Não foi o ser humano, não foi o homem, foi Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, se nós temos fé, nós precisamos confiar naquilo que Deus preparou, naquilo que Deus quis e lutar.
nós temos que lutar. Temos que ser igreja, temos que fazer a nossa parte, temos que buscar a santidade por aqueles que não buscam, temos que resgatar aqueles que precisam ser resgatados fora e dentro da igreja. Né? Nós temos que lutar para fazer da igreja um lugar de santidade. E é claro que você está entendendo que não é igreja-templo. Nós estamos falando de igreja-instituição. Nós precisamos lutar para que seja um lugar de santidade. E lutar até o fim. Até o dia em que Jesus vir em sua segunda vinda, em sua parousia. E que bom se quando ele chegar, nós estivermos sendo fiéis à missão que ele nos deu, de ser igreja, de construir o reino de Deus. E me vem na mente aquela música antiga, mas muito bonita, que cantávamos na igreja. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Que bom se quando Jesus voltar, nós estivermos fiéis no nosso lugar, assumindo e buscando viver a santidade, a fidelidade, dando o nosso melhor no nosso lugar na igreja. Que o Espírito Santo possa nos iluminar, possa tocar o nosso coração, possa curar as feridas do nosso coração, todas as feridas das situações que nós vivemos dentro da igreja, que nós vivenciamos ou que nós apenas observamos dentro da igreja, que nos fizeram ficar decepcionados com tudo aquilo que nós vimos com a própria igreja. Que o Espírito Santo toque o nosso coração, que o Espírito Santo desperte no nosso interior a consciência do nosso lugar neste projeto de salvação por meio da igreja. Que Ele possa tocar no nosso coração para que nós possamos de fato nos comprometermos com aquilo que é a vontade de Deus. E mesmo que caiam tantas pessoas aos nossos lados, mesmo que existam tantos escândalos por todos os lados, que nós possamos permanecer fiéis a Deus até o fim. Porque não é por homens, é por Deus que nós estamos nesta obra, que nós estamos lutando e queremos lutar sempre guiados pelo Espírito Santo. Sobre vós, sobre a vossa família, sobre o vosso propósito de fidelidade a Deus por meio da igreja, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.